esta entrevista especial, edição especial aqui da revista Cenário. E hoje nós estamos muito felizes em poder conversar um pouquinho com ele, que é tradutor, arquiteto, mas também, principalmente, inclusive, romancista, vive aí no mundo literário, e esse mundo literário que nos presenteou com ele, Milton Atum. Milton, seja muito bem-vindo a essa edição especial da entrevista, do Cenário Entrevista. Obrigado, é um prazer conversar com vocês. Maravilha. Milton, que já ganhou muitos prêmios, sempre traz aí o contexto amazônico na sua narrativa. E Milton, já começo aqui perguntando, já começo aqui conversando com você sobre uma das frases que, inclusive, a gente sempre conversa, os amigos jornalistas, que é: para onde eu vou, Manaus me persegue. É uma frase que ficou muito conhecida dentre as suas obras, o seu trabalho. E você tem um nome consolidado na literatura brasileira, tanto no que diz respeito à produção, à quantidade, quanto à qualidade. Ainda é possível Milton Atum nos surpreender, trazendo essa narrativa que envolve Manaus? O que a gente ainda pode esperar? Bom, os meus 4 primeiros romances são ambientados em Manaus. Delícia. Tem uma atmosfera da cidade ou do Amazonas, como Órfãos do Eldorado. E depois eu publiquei 2 volumes de uma trilogia, A Noite da Espera e Pontos de Fuga, e agora esse ano talvez eu publique o último volume, o 3º volume, que, vamos dizer, aborda um pouco a minha experiência de Brasília e de São Paulo, porque eu saí de Manaus, fui morar em Brasília, fiz o ensino médio, cursei o ensino médio numa escola pública de Brasília e depois me formei em arquitetura na Universidade de São Paulo. Sim. Morei a década de 70 lá. Então essa parte da minha vida que foi importante, movimento estudantil, da descoberta do mundo e de outras cidades, eu tentei, vamos dizer assim, abordar nesses 2 volumes. E no 3º volume é uma surpresa, aparece uma outra cidade, uma cidade mineira. Opa! Mas depois eu talvez escreva sobre Manaus. Eu tenho alguns contos inéditos ambientados em Manaus. O que você acha que essa frase eternizou? Para onde eu vou, Manaus me persegue. É muito fácil, a gente digita o seu nome e essa frase automaticamente na internet já vem em seguida. Por que você acha que ela ficou tão eternizada assim? É uma frase de um conto, salvo engano, de um conto chamado Uma Carta de Bancroft, que quando eu era professor visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley, eu escrevi um conto. Lá em Berkeley eu escrevi, perto de São Francisco, que se passa em Manaus, quer dizer, ambientado em Manaus. E essa frase aparece nesse conto, que eu estava do outro lado, na outra América, e no extremo da outra América, no extremo oeste da outra América, e de repente eu estava escrevendo sobre Manaus. Mas é o seguinte, aqui Manaus é minha infância. Delícia. Esse teatro, essa praça, minha irmã, ela fez um concerto aqui no Teatro Amazonas aos 6 anos de idade, com a professora Ivete Biapina, que tem uma casa em homenagem a ela, onde ela morou, um centro cultural de música, E eu morava a 150 metros daqui. Que delícia! Então, eu acho que para quem escreve, a infância e a primeira juventude são decisivas. É isso que eu ia te perguntar. Você falou que dos seus espaços afetivos. Eu ia perguntar justamente isso. Quais são os espaços afetivos que Manaus abriga quando você tem aqui, quando você está aqui, quando você vem visitar a cidade, que você não pode deixar de visitar? São os espaços da infância, justamente da juventude, porque eu frequentava muito essa praça, eu acordava às vezes com os sinos da igreja São Sebastião. Inclusive, gente, a escolha da Banca do Largo aqui ao fundo foi escolha dele, Foi, porque eu lancei meus livros aqui com o nosso querido e saudoso Joaquim, que foi um grande incentivador, divulgador, promotor
da cultura, não só manauara, mas Sim. amazônica, não é? Deixou o seu legado, né? Deixou, e o Joaquim sempre generoso, ele está no meu coração, quer dizer, para sempre. Então, quando eu venho a Manaus, eu ando pelas praças da cidade, né? A Praça da Polícia, a Praça Eleodoro Balbi, né? A Praça da Saúde, toda essa área central, né? Bernardo Ramos, o centro mais antigo de Manaus, né? Que infelizmente estava um pouco, não sei agora, mas ainda está um pouco abandonado, precisa ser mais, né? Mais bem cuidado. Então, e uma coisa que eu não posso mais visitar são os igarapés. Os igarapés faz parte da minha geração, da juventude da minha geração. Os banhos, né? Particulares e públicos de Manaus. Então é isso, quer dizer, eu sempre me emociono quando estou chegando a Manaus, embora eu esteja mais de 20 anos fora, mas eu venho com alguma frequência, eu não vim durante a pandemia, mas eu sempre que posso venho. Delícia. Voltando a falar de produções literárias, como é que você avalia o cenário literário brasileiro, em especial o amazonense? A gente sabe que nós temos aqui uma tríade, isso é incontestável. Tiago de Mello, você, Márcio Souza também, um nome aí eternizado na nossa literatura. É possível que mais amazonenses enveredem por esse ramo da literatura, tendo vocês como inspiração? Qual é a dica que você dá para quem está entrando nesse universo da literatura, do escrever, do se dedicar à leitura? Olha, não apenas é possível, como é extremamente desejável. Necessário. Né? A literatura ela não para numa geração, ela continua. Os jovens estão aí produzindo, escrevendo, não só ficcionistas, mas poetas também. Poetas importantes de Manaus, de Belém, de outros estados da Amazônia. Eu acho que é um movimento, não só na Amazônia, mas em todo o Brasil. Há muitas vozes de jovens que enfim, de um período que se formaram também, que houve uma inclusão de duas gerações, uma inclusão na universidade, das minorias, né, de indígenas, né, de negros, de mulheres, de pessoas que estavam, vamos dizer, à margem da nossa cultura e que foram incluídas no período do governo Lula, né, em parte no governo Dilma. Então o resultado disso está aparecendo, porque a literatura passa pelo estudo, né? Pela leitura de clássicos, e isso eu gostaria de dizer aos jovens. Eu sou um péssimo conselheiro, não aconselho, não dou conselhos, mas se eu evocar a minha experiência, o que eu fiz já no Colégio Estadual do Amazonas aqui? Eu quando dei a palestra lá, uma fala, quando eu recebi o título de doutor honoris causa, eu falei dos livros que eu li no Colégio Estadual. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, por exemplo. A obra do Graciliano foi decisiva na minha formação. A obra de Machado de Assis, não os romances, eu li os contos do Machado aqui em Manaus. E minha mãe era uma dona de casa, como se dizia, né? A geração dela não entrou na universidade. Mas um dia ela comprou as obras completas do Machado, assim, de um vendedor de rua, de livros, e eu li os contos do Machado. Então o Machado, os contos, a obra do Graciliano, uma parte da obra de Jorge Amado, que eu li aqui em Manaus, Flaubert, que é uma professora de francês, uma senhora, me ensinava francês. Isso foi fundamental. Eu tinha 12, 13, até os 15 anos. Foi a tua base, né? E eu gostava de ler. Então, quem quer escrever tem que gostar de ler. Tem que gostar de ler. Tem que ser apaixonado pela leitura. Você falou aqui que a gente passou aí pelo âmbito da universidade, da escola.
A gente sabe que nós passamos aí anos estagnados em vários setores, em várias áreas, né? O setor cultural, do ponto de vista institucional, também foi um deles. Esse novo governo faz acenos à cultura e promete uma nova temporada, um novo fôlego. Qual é a sua leitura, qual é a projeção para essa nova caminhada, para esse novo governo que veio agora? Olha, nós saímos de uma longa e tenebrosa noite. Nós saímos de um período de trevas, destruidor, cruel, de uma política deliberadamente cruel e destrutiva, em todas as áreas. Sim. Não dá para dizer foi mais a cultura, foi mais a educação, a saúde, não, em todas as áreas. Eles foram igualmente destrutivos, né, perversos. E agora eu acho que no governo Lula, que é de fato democrático, essas coisas, tudo será retomado. Tudo será retomado. A cultura, a educação pública, a saúde, enfim, os direitos humanos, Principalmente. direitos das minorias, sabe? Quer dizer, tudo isso foi sendo destruído. E é um momento de muita esperança, mas também de muita luta, né? Porque reconstruir não vai ser fácil. Não. Né? É fácil destruir, mas você construir ou reconstruir é muito... dura algum tempo, sabe? E a prova disso é que o Sérgio Machado, que dirigiu esse belíssimo filme, O Rio do Desejo, o teatro estava lotado. E tinha 800 pessoas fora do teatro. Essa é uma resposta, exatamente, sabe? Uma resposta a essa destruição, entendeu? Quer dizer, e ele quis lançar em Manaus primeiro, o Sérgio. Eu achei ótimo, pô, a minha cidade, cara, vamos lá, o Teatro Amazonas, vamos provar que Manaus também está atenta à cultura, que está esperando esse filme que foi rodado em Taquatiara, um filme que eu acho profundamente humano, das relações humanas e profundamente amazônico. Então também. agradou o inspirador da película, né? Meu amigo baiano ficou louco, ele disse, Milton, isso aqui é a noite mais emocionante da minha vida, ele me falou isso. E olha que ele já participou de festivais no mundo todo, já ganhou prêmio na Bélgica, em vários países da Europa, com aquele filme A Cidade Baixa, que é um clássico, né? Ele e os produtores ficaram, falaram, inacreditável. Eu falei, não, pode acreditar, isso é Manaus, cara, isso é a nossa cidade, sabe? Que voltou a respirar, sabe? E respirar em todos os sentidos. Tá certo. Milton, eu gostaria de estar conversando aqui com você uma manhã inteira. É uma honra lhe receber, é uma honra poder ter esse espaço aqui de conversa, tanto para mim quanto para todos da revista Cenário. Tenho certeza que para quem está assistindo em casa também. Quero te agradecer a essa oportunidade. Obrigado. Volte mais vezes, venha conversar conosco mais vezes, nos presenteie mais vezes com as Voltarei. suas narrativas que representam o nosso povo, a nossa cultura, a nossa realidade. Ainda que seja em romance ou não romance, a gente sempre gosta de ser lembrado. E eu te desejo sucesso, vida longa, prosperidade e muito sucesso. Muito obrigado. Alguma palavrinha para deixar aqui para os nossos leitores, eu queria nossos telespectadores? Eu queria primeiro agradecer a gentileza de vocês, da revista Cenário, e a sua ótima prosa, suas ótimas obrigada. perguntas. E queria convidar os manauaras, amazonenses e todos que estiverem em Manaus a assistir o filme Rio do Desejo no Cine Casarão, a partir do dia 23 de Maravilha. março. Vocês vão ver que é um belíssimo filme. Queria aprender. Me ensina? Podia ser 2, 3.
Acho que eu tô ficando louca. E quero contar com enfim, com a solidariedade de vocês. Inclusive tem matéria especial da revista Cenário, feita aí para isso, você pode ler, acessar o site, ler a matéria completa, nós estivemos na estreia do filme e mais uma vez, muito obrigada. Quero encerrar te presenteando com as 2 últimas edições da revista Cenário, que traz aí um contexto político, socioeconômico, também da diversidade das pautas indígenas. É isso, a gente fica por aqui com essa entrevista especial com o Milton Ratum e eu te agradeço a audiência. Até mais!